O Atlas das Mulheres do Espírito Santo apresenta São Elas Podcast. Olá! Estamos começando agora mais um episódio do São Elas, o podcast do Atlas das Mulheres do Espírito Santo. Meu nome é Alice Carpes, eu estou usando uma blusa roxa com a logo do Atlas, que não dá pra ver muito bem. Sou branca, tenho cabelo crespo castanho com um lado levemente mais curto. Estou usando um brinco também de prata em formato de gota e um relógio prata. Nesse episódio, nós vamos falar sobre mulheres assentadas e acampadas, que é um dos subsegmentos do segmento Mulheres no Campo e na Pesca. Vou pedir para a Rose até me corrigir se eu estiver errada e já passo a palavra para ela se apresentar. Olá, eu me chamo Rosemary Soares Loyola, sou pesquisadora do Atlas, né, das Mulheres do Espírito Santo. Um prazer enorme estar aqui hoje. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, cacheado, assim, até curto. Estou usando uns brinquinhos e estou com a blusa do Atlas, mas não dá para ver direito a logo. E sim, hoje a gente vai estar aqui conversando, né, sobre mulheres assentadas e acampadas, do que é um subsegmento de mulheres do campo e da pesca. Boa noite, meu nome é Eliandra, mas as pessoas me conhecem como Lia. Bom, sou uma mulher de 1,52 m, tenho a pele clara, o cabelo crespo, mas nesse momento estou usando um boné do MST e uma blusa de frio, que está friozinho aqui, e uma blusa por baixo da Mafalda. E é isso, é um prazer estar aqui dialogando com vocês. Maravilha! E para a gente começar, eu queria que a Rose falasse um pouquinho mais sobre esse segmento, como que foi a organização das rodas, o que mais você percebeu? Conta pra gente. No Atlas, a gente tinha um cuidado, né, um olhar muito grande de buscar uma diversidade dentro do próprio segmentos, assim, né? Então, estamos nos segmentos de mulheres assentadas e acampadas, mas como dentro do Atlas a gente representar essa diversidade. Então, um olhar que a gente trouxe foi sobre a questão territorial. Então, a gente pesquisou tanto no sul, no norte e na Grande Vitória, assim, né? Para tentar percorrer as três principais regiões do Espírito Santo. E aí a gente fez uma roda, que foi uma roda no sul, né, que ocorreu em Alegre. A gente fez uma outra roda que ocorreu em Linhares, e a gente fez uma outra roda que ocorreu dentro de um acampamento em Vila Velha, né? E parte, né, as características e impressões das mulheres assentadas e acampadas vai partir também da própria do que o próprio nome sugere, né? As mulheres assentadas, elas vão ter uma realidade, né, em relação aos assentamentos, e cada assentamento, né, com as suas singularidades, né, com as suas representações, com os seus desafios, a partir da própria relação com o território. Às vezes está ligado mais uma questão, como no sul, né, uma questão de acesso à escola, escolas que pudessem trazer, né, a valorização do campo, a valorização dos assentamentos, escolas que estivessem perto ali, né, do local onde esse acampamento está presente, esse assentamento está presente. Então, era uma demanda, né, que existia mais ao sul. No norte já tinha outras características, assim, né, a questão da água, né, como uma questão, um desafio prioritário, que foi, que ainda continua sendo. Então, estava chegando água, mas ainda, né, em condição limitada e não para todo mundo. Então, ainda estava nesse processo de organização, mesmo sendo um assentamento. E uma questão, né, pelo próprio impacto do rompimento da barragem também, né, de Fundão. Então, né, o assentamento ali sendo impactado, né, por essa realidade, e também tendo outros desafios relacionados à venda, às vezes, né, de recursos, né, que a própria comunidade produz dentro do território. E já na Grande Vitória, uma questão muito ligada, por ser um acampamento, uma questão ligada ao próprio direito, né, a estar ocupando aquele lugar, aquele território. Então, uma
uma infelicidade muito grande, né, que a gente visitou um acampamento que aqui em Vila Velha, que foi Vila Esperança, que logo depois, né, do nossa pesquisa houve o processo de desocupação, né, que foi um processo bastante violento, inclusive, para as famílias, assim, né? E então os desafios eles vão se organizando, né, a partir da própria relação com o território, assim. Perfeito. Agora eu queria ouvir assim da Lia. Lia, que é uma mulher assentada, né? Contasse um pouquinho da sua vivência, da sua história. Conte pra gente um pouquinho sobre você, pra gente se conhecer nesse lugar, né? Muito bem. Então, só complementando também um pouco a apresentação, que eu acabei não falando, assim, é que eu moro num assentamento, e esse assentamento chama Vale da Vitória e fica no município de São Mateus, né, 50 quilômetros de São Mateus, e ele é fruto da primeira ocupação de terra do MST no estado do Espírito Santo no ano de 1985. Então, atualmente, além de ser assentada, eu faço parte da coordenação nacional do MST pelo estado do Espírito Santo. E é isso, a luta pela terra é uma luta muito árdua, né? É uma luta que vem antes do MST, então outras organizações, outros movimentos fizeram esse processo de luta, então desde os povos indígenas que lutaram pelos seus territórios, né? Outras organizações no Brasil inteiro teve a luta da terra, né, na centralidade da disputa fundiária, e o MST é fruto disso. E nesse processo histórico também é que as mulheres sempre esteve à frente desse processo da luta do seu território. Então, qual o significado da terra para as mulheres, né? Então, a terra, ela tem uma importância muito, muito grande. É por isso que a gente fala que a terra é a nossa mãe, porque é dela que nós tiramos o fruto para sustentar os nossos filhos e garantir as gerações, né, por gerações, enfim. E ser mulher nesse processo da luta pela terra não é um processo fácil. Então, é uma luta árdua, porque você sofre a violência por diversas mãos. Então, é a violência pela mão do Estado, que não garante o direito à terra, e ao direito, ter direito à terra é você ter direito de uma moradia com dignidade, de escola para os seus filhos, de lazer, de produzir, enfim, de tudo aquilo que é básico, né, para a subsistência de uma família. Nós, mulheres, sofremos também a violência, que é a violência do grande capital no campo. Então, se a gente olha aqui no Espírito Santo, essa violência do agronegócio, dos monocultivos e dos grandes projetos de desenvolvimento do capital no campo, e a violência da sociedade patriarcal, né? Então, fazemos uma luta constante, que é a luta é, contra esse grande capital, uma luta em defesa da terra, mas que, ao mesmo tempo, costumamos dizer que não conseguimos romper a cerca do patriarcado, do machismo, mesmo dentro dos territórios conquistados e dentro da maior parte, né, das famílias nas áreas de assentamento e acampamento, porque faz parte de uma violência estrutural na sociedade. Então, ser mulher nesse processo da luta pela terra é um processo constante de luta e desenvolvimento das nossas ações para poder enfrentar essas grandes frentes de violência que nos atinge.
Perfeito. Rose, ela comentou sobre essas questões, né, do machismo, do patriarcado. Queria ouvir, assim, um pouquinho dos desafios e das potencialidades também, né, que eu acredito que tenham muitas, dessas mulheres, porque a gente tem uma vivência dela, mas também queria ouvir de você como é que foi, assim, ouvir essa parte. É uma experiência bem legal que a gente acompanhou foi a relação que as mulheres têm com a própria relação com a arte, né? Então, em um dos assentamentos que a gente foi, foi muito legal poder ouvir as poesias, as músicas, as cantigas, né? Como que essa relação delas, de organização entre elas, né? Muito, né? Dentro, né? Desse pensamento mesmo que foi que foi falado até agora, como que elas entre si vão construir uma forma de coletividade, uma forma de organização que vai ser não só um processo de fortalecimento enquanto grupo, né, ali social organizado, mas também enquanto forma de fortalecimento delas mesmas, né, em si mesmo e no próprio coletivo delas enquanto mulheres, né? Então, a forma como não tinha, uma história muito legal lá no Sul, foi que não tinha escola. Eles não tinham escola. E aí, claro, né? O viés é sempre a gente exigir do poder público, enfim, e elas fizeram isso, né? Exigindo escola e nada de vir, né? E e aí elas se organizam, porque as crianças, ou elas só conseguiam sair da comunidade se elas tivessem um pouco mais de idade para elas entrarem dentro do ônibus da prefeitura, porque tem uma idade mínima, né, para você conseguir ir dentro do ônibus da prefeitura, ou elas tinham que estar mais velhas, ou os pais deveriam confiar, assim, né, que elas iriam chegar, né, e era horas e horas, né, de estrada de chão, né. E aí elas começaram um processo de organização entre elas, e aí elas pegaram um espaço que tinha, que poderia fazer ali, né, um momento de aprendizado entre as crianças e começaram a organizar isso. Deu tanto certo, e aí os fizeram no formato de mutirão, enfim, deu muito certo, e aí depois veio a regulamentação pela prefeitura, assim, desse território. E aí veio investimento, elas fizeram greve, várias coisas, assim, foi bem legal. E aí começou com as professoras da própria comunidade, assim, se dispusendo a estudar, né? Assim, claro que isso não deixa de refletir os impactos do próprio sistema, né, capitalista, burguês, enfim, né, mas também mostra como que esse processo de auto-organização das mulheres é importante, porque foram elas, assim, claro, os homens ali, né, dentro da função, à medida que era necessário, mas foram elas que puxaram, né, até por conta da demanda do cuidado, né, dessa responsabilidade que por vezes recai também sobre as mulheres, então, de ter esse olhar aí. Então, essa busca. E aí eu trouxe um exemplo, mas enfim, em outros lugares vão estar sendo organizadas assim, né? Eliandra, eu imagino que ela vai ter outros aí que ela já acompanhou muito dentro desse sentido, assim, né? E essa potencialidade dessa organização das mulheres. E uma coisa que aparece até no Atlas, lá no livro, como demanda, é espaço de convivência entre elas, assim. Eu acho que isso também é um momento onde que é um desafio, né? Mas pode se transformar numa potencialidade à medida que isso acontece, né? E elas falaram muito sobre ter espaço onde elas possam ter mais trocas entre elas, sabe? Como que isso vai fortalecer elas, né? Às vezes elas se veem em uma situação meio sozinha, e o fato delas estarem em coletivo organizado de mulheres, isso dá uma levantada assim para elas, enquanto organização ali, né? Perfeito. Você comenta sobre essa questão da educação. Eu lembro muito assim, lembro não, penso que esse papel de cuidado das crianças é muito voltado para as mulheres, né? Na maioria das vezes. E aí, Lia, como que você se dá, assim, como que você consegue conciliar essas questões, né, da terra, da luta pela terra e do próprio trabalho, assim, do dia a dia?
com essas questões que envolvem a mulheridade. Não sei se você tem filhos, se você quiser comentar um pouquinho pra gente sobre isso, e até do cuidado de si mesma, né? Acho que quando a Rose comenta sobre essa falta de espaço de convivências, muitas mulheres ainda têm essa dificuldade de ter um hobby, porque são tantas funções que a mulher ocupa, acumula, que às vezes o hobby e o cuidado de si mesma fica de lado um pouquinho. Então me conta como é essa sua relação, assim, como é que você concilia tudo isso? É, é, bom, penso que hoje em dia nós, pela nossa luta constante, nós alcançamos alguns direitos que historicamente foi negado. Apesar de ainda vivermos num trabalho constante, de uma tripla jornada de trabalho, inclusive no campo, que nos colocam de fato, numa situação que a maioria das mulheres não tem o tempo pro autocuidado. Então, se pensar aqui nos assentamentos, nos acampamentos, nas comunidades camponesas, de modo geral, o que vai acontecer é que nossa jornada é uma jornada muito, muito extensa, né? Que começa 5 horas da manhã, onde somos as primeiras a acordar, que cuidamos dos filhos, que vai para a escola, que cuidamos da casa, que cuidamos do almoço, ao mesmo tempo vamos para a lavoura, que voltamos, continua o cuidado doméstico e sempre somos as últimas a dormir. E muitas vezes é um trabalho não reconhecido como um trabalho que gera valor, né? E muitas vezes a gente ouve no campo que a mulher ajuda o homem. Não, a mulher me ajuda na roça, ou a mulher, não, minha mulher faz o trabalho mais leve na roça, e que isso não é verdade, né? É, então, esse lugar do cuidado, do lazer, do descansar, de ter o direito ao descanso, ainda hoje é como se o descanso não fosse algo permitido para nós, né? Então, eu ainda tenho que dividir, além de tudo isso, o trabalho que é o trabalho da militância. Então, estou inserida numa organização social, num movimento social, que coloca, para mim, uma demanda a mais de tempo, né? Para além de todo o trabalho, do estudo, enfim, que ainda militar e estudar é algo bom porque nós conquistamos, né, esse direito, mas que de fato não é fácil porque o campo ele também não foi pensado e o próprio assentamento ele não foi pensado como esse espaço que tenha o espaço de lazer e de convivência das mulheres. Então, vocês têm toda a razão, que com certeza, quando ouviu as companheiras que moram, né, no campo e nos assentamentos, assim, em específico, você vai ter o campo de futebol como o espaço de lazer masculino, os botecos, né, os bares, como o espaço de encontro dos homens, e a igreja como um espaço de encontro das famílias e o único espaço de lazer das mulheres. Então, infelizmente, essa a realidade. O que nós conseguimos avançar ainda é que hoje podemos ter, em alguns assentamentos, uma academia, dessas academias públicas, né, que as prefeituras colocam, mas que não são em todas. É, bom, essa é uma questão, que não é só a minha realidade. Eu tenho filhos, sim, meus filhos hoje estão todos criados, o que, né, o que me dá a condição de fazer a luta, essa luta mais da militância pelos nossos direitos. Agora, sim, só queria trazer uma questão que vocês colocam, né, no início desse diálogo aqui, que é a questão das políticas públicas e a educação nessa centralidade. Então, quando ocupamos uma terra, uma das primeiras políticas públicas que nós fazemos a luta é isso mesmo, é a luta pela educação, é a luta pela escola e uma escola nesse território conquistado, né? Porque as crianças precisam estudar e acaba que a educação é uma preocupação principalmente das mães,
né, por conta dessa construção histórica do cuidado como algo colocado para as mulheres. Então, por isso que o MST é referência no processo de educação, de ter ao longo desses 40 anos, nós construímos uma pedagogia própria, que a gente chama pedagogia da terra, que é todo o nosso conhecimento e o nosso ensino baseado naquilo que a terra nos oferece, da nossa cultura, da nossa arte, dos nossos conhecimentos tradicionais. Então, as nossas escolas são grandes referências no Brasil inteiro e aqui no Espírito Santo, inclusive, são mais de 62 escolas nas áreas de assentamento, que foi assim, conquistado pela persistência, principalmente das mulheres, na luta contra o Estado, que muitas das vezes não querem abrir escola no campo, e sim na cidade. Perfeito. O nosso tempo está chegando ao fim. E aí eu vou para aquela pergunta assim, que é desafiadora. Eu vou começar pedindo para a Rose falar assim, algumas palavras, que é a pergunta, na verdade, que eu não falei, que é o que é ser mulher? A pergunta que norteia o Atlas. E aí, quais palavras, Rose, mais apareceram nas rodas de conversa? Ou se você pudesse dizer assim, o que é ser mulher, né, nesse lugar, né, de pesquisadora, o que é ser mulher sentada e acampada, o que você diria para gente? Tem uma fala que eu vou até fazer um resgate aqui dela, que lá no Sul que respondeu assim que ser mulher assentada é saber que nada veio fácil. A terra veio da luta e a vida também. A gente tem que cavar tudo, cavar água, cavar respeito e cavar o futuro. Eu acho que meio que isso traduz um pouco, né, desse sentimento, e eu acho que dialoga muito, tanto com as mulheres assentadas, ligadas, né, ao MST, que a gente fez a visita, e também acampadas que estavam ligados já a uma outra organização, né, de luta pela terra, mas que também tem esse sentimento, né, de você estar nessa luta pela vida, nessa luta pela terra, nessa luta pela moradia, essa luta por melhores condições de vida, luta pela educação, né, uma educação de qualidade, que também possa escutar o povo do campo, possa trabalhar com essa realidade. Eu acho que ser mulher está ligado muito numa relação dessa busca, né, por condições de vida para ela e para o seu território mulher, assim, pelo que eu fui acolhendo, né, dentro das rodas de conversa, está ligado muito nessa busca, assim, né, por melhores mesmo, acreditar que na luta é possível a gente conquistar nossos direitos, enfim, e também conquistar não só aquele território, né, mas com aquele território o direito de plantar, o direito de colher, o direito de, enfim, né, de saúde, de qualidade e de viver, né, mesmo dentro de uma sociedade, né, tão violenta por vezes, viver melhores condições de vida. É muito desse caminho, esse mesmo, ao longo dessas décadas de movimento sem terra, eu acho que a gente pode resumir que ser mulher no movimento é a luta constante pela vida, pela vida nossa, das mulheres, nos diversos âmbitos aí, que é a luta pela vida de ter a terra para trabalhar, mas ao mesmo tempo é, contra as violências sofridas e, enfim, e a vida do nosso próprio território, que é defender os nossos filhos, enfim. Então, é uma luta constante das mulheres pela sobrevivência sua e dos bens naturais do seu território. Então, é um pouco isso. Eu acho que a fala da companheira sentada que foi citada aqui resume muito o que é ser uma mulher no campo, né? Perfeito. Meninas, eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje e aviso ao público de casa que esse episódio foi um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza, quer dizer, na verdade, o conteúdo
não diminui por causa disso. E agradeço a você que está nos escutando, agradeço meninas novamente pela presença. E é isso. Até a próxima.